Olá pessoal, tudo beleza? Vamos dar seguimento à nossa série de vídeos sobre provas comentadas e hoje iremos comentar a prova da Banca VUNESP de 2021 para o Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Então, se gostarem do conteúdo, deixem o like, isso fortalece cada vez mais o nosso canal, tá pessoal? Para trazer mais e mais conteúdo para vocês. Também compartilhem, se tiverem algumas sugestões ou então dúvidas, deixem nos comentários logo abaixo do vídeo, tá? Então, sem mais delongas, vamos seguir para nossas questões. Bom, pessoal, questão número 1, prova VUNESP 2021, TJSP, escrevente. Assinale a alternativa que contempla hipótese de crime para o qual a Constituição Federal não veda o arbitramento de fiança. Bom, primeiramente, vamos ter que saber quais são os crimes que vão ter arbitramento de fiança na nossa Constituição. Então, para isso, eu preparei aqui um esquema para a gente visualizar bem fácil essa questão, tá, pessoal? Na nossa Constituição, vamos ter três classificações ou três tipos de crimes que vão ser os inafiançáveis, os insuscetíveis de graça e anistia e também os imprescritíveis. Bom, existe um mnemônico em relação a esses crimes que fica muito fácil a gente guardar. Então a gente tem aqui os inafiançáveis, vamos ter os 3TH ração. Então vamos ter aqui terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, crimes hediondos, racismo e também ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Depois vamos ter os insuscetíveis de graça e anistia. Aqui vamos ter só o 3TH, perdão. A gente vai ter o terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e também crimes hediondos, né? O 3T faz relação aos 3 T's de terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E o H faz menção aos crimes hediondos. E depois vamos ter os imprescritíveis, que é ração, tá? Ração. A gente tem crime de prática de racismo, é a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático. Perceba que os inafiançáveis é a junção dos outros dois, né? Dos imprescritíveis e também dos insuscetíveis de graça e anistia. Então, só relembrando, vamos ter aqui o mnemônico dos inafiançáveis, o 3TH, ração, né? Terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, crimes hediondos, prática de racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, explicado isso, vamos voltar para a nossa questão e ver como é que fica. Bom, então aqui na nossa questão, ela pede que para a gente assinalar a alternativa que contempla a hipótese de crime para o qual a Constituição Federal não veda o arbitramento de fiança. A gente viu que os crimes inafiançáveis, eles vão ser o 3TH, ração, né? Então, a gente tem aí 3TH e ração. Então, vamos eliminar. Crime hediondo é inafiançável? É. Então, não temos. Crime doloso contra a vida? Crime doloso contra a vida vai estar nesse rol aqui do 3TH ração? Não. Então, aqui a gente já tem a nossa resposta correta. Vamos à frente, né? Falar um pouco sobre as outras alternativas. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, né? T, a gente tem um outro aqui, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, sim, né? Ação. E a prática de racismo, vamos ter sim o R aqui em relação ao racismo. Então, revisando, a nossa alternativa correta aqui na número 1 é a letra B, tá, pessoal? Crime doloso contra a vida, tá? Somente adicionando aqui a nossa questão, esses crimes eles vão estar dispostos na nossa Constituição lá no artigo 5º e nos incisos 40
42. Também vamos ter o 43 e o 44, tá, pessoal? Então, esses crimes, né, os que a gente falou, 3TH ração, eles vão estar todos descritos nesses incisos do artigo 5º da nossa Constituição, tá? Questão número 2. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa que aponta uma situação em que, em tese, viola um dos direitos, né? Vamos marcar bem aqui, né? Viola um dos direitos ou garantias individuais do cidadão brasileiro. Então, o que a gente tem que fazer na nossa questão é marcar a alternativa que demonstra que uma violação aos direitos ou garantias individuais do cidadão brasileiro. Tá, então vamos começar. Alternativa A. Ordem emanada de juiz que determina à polícia que seja efetuada a escuta... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Escuta telefônica de réu em processo civil de reparação de danos. Bom, lá no nosso artigo 5º, inciso 12, vamos ter a questão da inviolabilidade. Então vamos falar aqui sobre é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e também das comunicações telefônicas, né? Comunicações telefônicas, a gente já faz relação ao uso da escuta telefônica, tá, pessoal? Então, sigilo das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Bom, o que a gente viu que é inviolável a comunicação telefônica. Porém, existe uma exceção para essa questão da escuta telefônica. E essa exceção é por ordem judicial, né? Ela não pode ser por outra ordem, tem que ser uma ordem judicial, né? Essa parte está correta, ordem emanada de um juiz. Só que as hipóteses que vai fazer com que enseje essa escuta telefônica, né? Aconteça essa escuta telefônica, é só para investigação criminal ou então instrução processual penal. Então, quando aqui a gente tem processo civil de reparação de danos, né? Tá errado. Não pode acontecer isso, é somente em processo, instrução processual penal ou então investigação criminal, tá, pessoal? Então, a gente já tem aqui a nossa assertiva, né, da número 2. Por quê? Porque aqui ele pergunta a situação no qual viola um dos direitos e garantias individuais do cidadão. Então, aqui sim, viola porque não pode existir esse tipo de escuta telefônica em processo civil. Somente vai existir a escuta telefônica emanada de uma ordem judicial para investigação criminal ou então instrução processual penal, tá, pessoal? Seguindo, vamos comentar as outras alternativas. Letra B. Ordem de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Bom, o nosso artigo 5º, inciso 67, diz o seguinte: não haverá prisão civil por dívida, salvo, né, quando diz salvo, aqui a gente já trata de exceções, né? Então a gente tem a regra, não haverá prisão civil, salvo, né, por exceções, a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e também do depositário infiel, né? Então a gente tem aqui a primeira hipótese em relação à prisão civil é que a gente tem do responsável pelo inadimplemento voluntário e também inexcusável de obrigação alimentícia, né? Então, este fato aqui colocado na alternativa B está totalmente correto, né? Ele não viola os direitos ou garantias fundamentais. Só que atentem-se para esse inciso que no final dele, né, na última parte do inciso, fala sobre a questão do depositário infiel.
Neste caso, a súmula vinculante, deixa eu colocar aqui, súmula vinculante número 25, súmula vinculante número 25 do STF vai dizer o seguinte, que é lícita a prisão civil do depositário infiel, tá? Depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, tá? Então, pessoal, lembrem-se que somente existe ordem de prisão civil por dívida, né, de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação, tá? Obrigação alimentícia. Não existe mais a figura da prisão civil do depositário infiel, beleza? Lembrem-se da súmula vinculante 25 do STF, tá? Seguindo, alternativa C. Policial sem mandado judicial adentra em domicílio durante a noite sem o consentimento do morador para efetuar prisão em flagrante, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem o artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: a casa, ela é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou também para prestar socorro, ou então durante o dia por determinação judicial. Bom, pessoal, esse inciso do artigo 5º, o inciso 11, que fala sobre a questão do domicílio, ele cai demais em provas, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai demandar um pouquinho de explicação para a gente entender melhor esse inciso, tá? Então, vamos ver aqui um pouco sobre esse inciso. A gente tem artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição. A gente tem que a regra deste inciso, deixa eu colocar aqui, regra, será que a casa, ela é inviolável, tá? Inviolável. Neste caso, só podendo adentrar com o consentimento do morador, tá? Então, essa é a regra. A casa, ela é inviolável, só podendo nela penetrar com consentimento do morador, né? Então, ninguém irá penetrar na casa de outra pessoa, né, no domicílio, sem o consentimento do morador. Porém, a esta regra existem exceções. Então, a gente vai ter aqui algumas exceções. A primeira delas vai falar que a gente tem a exceção do flagrante delito, tá? Do flagrante delito. Também vamos ter desastre e para prestar socorro. Então, pessoal, quando foi identificada qualquer dessas situações, flagrante delito, desastre ou então para prestar socorro, vamos estar no modo de exceção, tá? Vamos estar aqui em um tipo de exceção à regra que diz que a casa ela é inviolável. E neste caso, essas exceções elas podem ocorrer tanto de dia como também de noite, né? Qualquer horário que, por exemplo, um policial ele identificar um flagrante delito ou então identificar um desastre ou para prestar socorro, ele pode sim adentrar a casa da pessoa sem o consentimento do morador. Também vamos ter uma outra exceção que é a questão do mandado judicial. Deixa eu arrumar aqui essa letra. Do mandado judicial. Ou, né, como diz aqui, determinação judicial.
Nessa questão do mandado judicial, a gente tem uma peculiaridade, que é a questão de que o mandado judicial ele só vai servir para o dia, tá? Ele não serve para a noite, tá? Somente serve para o dia. A noite não conta. Então, o que acontece? Se a polícia chegar na casa de alguém com mandado judicial durante o dia, ele pode sim entrar sem o consentimento do morador, né? Ele vai olhar lá o mandado judicial escrito por um juiz e vai ter que acatar a ordem, né? Então, a polícia vai adentrar a casa do morador, mesmo sem o consentimento dele. Só o que acontece? Existia, né, melhor falando, a questão de dúvida em relação ao dia, né? De que horas até que horas seria o dia? Uma corrente minoritária estipulou que o dia seria do nascer do sol até o pôr do sol. Porém, no nosso país, né, que tem dimensões gigantescas, alguns lugares, o sol ele nasce primeiro do que em outras regiões, né? Em outros lugares, o sol se põe primeiro do que outras regiões. Então, o que aconteceu? Estabeleceu-se um horário fixo para qualquer região, qualquer lugar do Brasil, que é das 6 horas da manhã até 18 horas da tarde, tá? Então, o dia em relação ao mandado judicial, ele está contemplado às 6 da manhã até às 18 horas da tarde, né? Passou disso, já não pode, né? Passou das 18, né? A gente colocar aqui. O policial vai lá e bate 18h01 na porta da pessoa, né? Não pode, não pode. Ela pode se recusar a deixar o policial adentrar o seu domicílio. A mesma coisa, 6 horas da manhã, né? Se ele chegar lá às 5h59, né? Também não pode, né? Então, isso tudo está abrangido aí por esse inciso, tá, pessoal? Então, lembrem-se bem dessas exceções: flagrante delito, desastre. Prestar socorro pode ser tanto durante o dia quanto durante a noite. Por mandado judicial só pode durante o dia. O dia ele é das 6 da manhã até as 18 horas da tarde, tá? Então, voltando aqui na nossa questão, vamos ter o seguinte: policial sem mandado judicial adentra em domicílio durante a noite, tá? Durante a noite, sem o consentimento do morador para efetuar prisão em flagrante, né? Tá ok, né, essa alternativa, porque ele adentra a casa o domicílio sem o consentimento do morador para efetuar uma prisão em flagrante, né? É uma das nossas exceções lá do inciso 11, tá? Vamos então para a letra D. Mandado judicial de prisão cumprida por policiais, né? Mandado judicial de prisão cumprida por policiais civis às 9 horas dentro da residência do réu. Isso aqui pode? É a mesma questão que a gente falou agora, né? Artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição. E essa daqui está naquela outra exceção que falamos, né? Do mandado judicial. E o mandado judicial ele só pode ser cumprido durante o dia. E o dia, né, para a doutrina e também para a legislação, vai das 6 horas da manhã até as 18 horas da tarde, né? Então, às 9 horas aqui, que ele coloca na nossa alternativa, está totalmente correto, né? Pode acontecer sim do policial adentrar a residência do réu e prendê-lo 9 horas da manhã. Depois vamos ter a alternativa E. Suspensão das atividades de associação civil de fins lícitos por decisão judicial em caráter liminar. Aqui a gente tem o artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição, que vai falar o seguinte: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado, né? Esse inciso do artigo 5º vai trazer duas situações: suspensão de atividade de associação, que é a da nossa questão, e também a dissolução compulsória da associação. No caso da
dissolução compulsória, ela só pode ser feita por decisão em trânsito em julgado, né? Quando não cabe mais recurso. Já a suspensão das atividades não é necessário o trânsito em julgado, como diz aqui no inciso 19, exigindo-se no primeiro caso, o primeiro caso do inciso é dissolução compulsória da associação, trânsito em julgado. Já a suspensão das atividades de associação não é necessário o trânsito em julgado. Por isso que, por decisão judicial em caráter liminar, pode sim suspender as atividades de uma associação civil, tá, pessoal? Só revisando, a nossa alternativa correta da 2 é a letra A, tá? Bom, seguindo, vamos ter a questão número 3. É um dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, é para a gente assinalar qual alternativa vai ser aqui um dos direitos constitucionais que os trabalhadores urbanos e rurais têm na nossa Constituição. Bom, iniciando, a letra A, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária com ou sem justa causa, nos termos da lei complementar que preverá indenização compensatória. Bom, aqui a gente tem o artigo 7º da nossa Constituição, inciso 1, que vai falar o seguinte: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, tá? Ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá uma indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, o que faz a nossa alternativa A estar incorreta é esse com, tá? Com. Então, a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, né? Ou sem justa causa. Deixa eu apagar. Ou sem justa causa. Não existe com ou sem justa causa. É ou sem justa causa, tá, pessoal? Letra B. Participação nos lucros ou resultados vincula a última remuneração do trabalhador. Aqui a gente tem o artigo 7º, inciso 11 da Constituição, que diz que a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então, não existe essa questão de vinculada à última remuneração, tá, pessoal? Então, participação nos lucros ou resultados do trabalhador desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, tá? Seguindo, vamos ter a alternativa C. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Bom, isso aqui vai estar lá no artigo 7º, inciso 25 da nossa Constituição, que vai dizer ipsis literis o que está aqui. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e também pré-escolas, né? É o que está ali no nosso artigo 7º. A mesma coisa, sem tirar nem colocar nada, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui a nossa alternativa correta, a letra C, tá? Vamos analisar as outras alternativas agora. Letra D. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, tá? Então, a gente tem aqui no artigo 7º, inciso 14 da nossa Constituição, que vai dizer jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, a gente tem o erro da nossa alternativa D, que aqui não é 8, é 6. Tá? É 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos. Né? Se for mais do que 6, é necessário que haja aí alguns intervalos para dentro da jornada de trabalho, tá, pessoal? Então, seguindo a nossa alternativa E, vamos ter que a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 180 dias. Vamos ter lá no artigo 7º, inciso 18 da Constituição,
que vai falar o seguinte: licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias, tá? 120 dias, ele colocou aqui 180, na verdade 120 dias, tá? Então percebam, né, que essa questão aqui foi tirado copia e cola da Constituição, né, só mudando algumas pequenas nuances, né, em cada uma das alternativas, né? Às vezes somente o número, né, como essa questão da jornada de 8 é 6, a questão da licença gestante é 100, colocaram 180 e é 120, né, pessoal? Então, isso aqui para vocês verem como é importante fazer a leitura, né, da Constituição, né, das leis quando for cobrado nos concursos, tá, pessoal? Então, revisando, a gente tem aqui a nossa questão número 3, a alternativa correta é a letra C. Questão 4. Considerando as hipóteses possíveis de naturalização brasileira, assinale a alternativa que descreve uma situação de naturalização compatível com a nossa Constituição, né? Então, o que a gente vai analisar aqui nas alternativas é uma situação de naturalização. Bom, alternativa A. Cidadão originário de país de língua portuguesa, idôneo moralmente, residente há 1 ano ininterrupto no Brasil e que, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira. Esta alternativa ela vai estar lá no artigo 12, inciso 2, a linha A da nossa Constituição, que diz que os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e também idoneidade moral. Então, pessoal, nessa questão de naturalização, quando falar em país de língua portuguesa, já lembrem automaticamente que só é necessário a residência de 1 ano ininterrupto, tá? 1 ano ininterrupto e também a questão da idoneidade moral. Mas lembrem-se, país de língua portuguesa, residência há 1 ano ininterrupto no Brasil. Então aqui a gente tem a nossa alternativa correta já, né, na nossa quarta questão, uma situação de naturalização de um cidadão originário de país de língua portuguesa, no qual é necessário idoneidade moral e residência há 1 ano ininterrupta aqui no Brasil, tá? Seguindo, a gente tem a letra B. O nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, né? Da República Federativa do Brasil. Neste caso, a gente tem aqui o artigo 12, inciso 1, a linha B. Vamos aqui. A linha B da Constituição, tá? Neste caso, a gente tem que os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Neste caso, não vai ser uma situação de naturalização, tá? Essa situação da alternativa B é de nato, tá? É brasileiro nato, tá? Então, por isso que está incorreto. Isso daqui é o copia e cola do artigo 12, inciso 1 da linha B. Porém, é uma situação de brasileiro nato, tá? Aquele nascido no estrangeiro de pai ou mãe, tá? Lembrem-se, ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, tá? A serviço da República Federativa do Brasil. Então, o que nascer será brasileiro nato e não naturalizado, tá, pessoal? Lembrem-se bem disso. Então, a gente tem que essa questão ela está errada por causa disso, né? A questão pede naturalização, situação de naturalização, e aqui a gente tem uma situação de brasileiro nato. O nascido na República Federativa do Brasil, com pais estrangeiros que não estejam, tá? Que não estejam a serviço do seu país. Neste caso, a gente tem aqui o artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição. Então vamos ter os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que
estes não estejam a serviço do seu país. Tá? Então, não pode ter nenhum pai, né, nem o pai ou nem a mãe estarem a serviço do seu país. Neste caso, vai ser a mesma coisa que foi na letra B. Esse é um caso de brasileiro nato, tá? E não de naturalização, tá, pessoal? Letra D. O nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, registrado em repartição brasileira, ou que venha a residir no Brasil e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Isso daqui é o copia e cola do artigo 12, inciso 1, a linha C da nossa Constituição. Aqui também vamos ter a mesma coisa nas situações anteriores, né? Aqui é uma situação de brasileiro nato, tá? Não é uma situação de naturalização. É um brasileiro nato, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou então de mãe brasileira, no qual pode ser registrado em repartição brasileira, ou então, né, outra situação, que venha a residir no Brasil e opte, então, a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. E a letra E, o estrangeiro de qualquer nacionalidade, né, a gente está falando aqui de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 10 anos ininterruptos e sem condenação penal. Isso daqui vai estar lá no artigo 12, incisos 2, a linha B. Esse daqui é um caso de naturalização. Porém, está errado por causa do tempo, tá, pessoal? Por causa do tempo. Aqui não vão ser 10 anos ininterruptos. Aqui vamos ter 15 anos, tá? 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, né? Aqui a gente também pode chamar nessa situação de naturalização quinzenal, né? Da questão do tempo de 15. Então lembrem-se, né? É só a gente revisar aqui rapidão, questão de situação de naturalização. Quando a questão falar sobre qualquer nacionalidade, já lembrem do tempo, que é 15 anos, né? 15 anos qualquer nacionalidade. Se, neste caso, for de país de língua portuguesa, né, o cidadão ele for originário de país de língua portuguesa, vamos ter somente o critério, né, o requisito de 1 ano ininterrupto de residência no Brasil, tá? Então, lembrem-se bem dessas duas situações. E a nossa alternativa correta aqui, só relembrando, é a letra A, tá? Questão 5. É um cargo público privativo de brasileiro nato. Então, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Está descrito lá no artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição. E para você lembrar bem facilmente, vamos ter o mnemônico mp3.com, tá? Então a gente tem o mnemônico, né, para os cargos públicos privativos de brasileiro nato, vamos ter o mp3.com, né? Primeiro vamos escrever aqui quais são. Primeiro a gente tem o M de ministros do STF. E vamos ter o P3, né, que são 3 presidentes. Vamos ter o presidente da República, e o seu vice. O presidente da República e o seu vice. Também vamos ter o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ter o presidente do Senado Federal. Então, o P3, presidente da República e o vice-presidente. Vamos ter também o presidente da Câmara dos Deputados e também o presidente do Senado Federal. Agora, o C, ele vai fazer relação a carreiras diplomáticas. Tá? Carreiras diplomáticas. O O é oficial. Oficial das Forças Armadas, tá? Lembrem-se que é oficial das Forças Armadas.
oficial das Forças Armadas. Não é qualquer patente dentro das Forças Armadas, é somente oficial das Forças Armadas. E o M vai ser de Ministro de Estado da Defesa. Tá? Ministro de Estado da Defesa. Então lembrem-se que o único ministro de Estado, tá? O único ministro de Estado que é necessário que seja brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa, porque ele vai trabalhar juntamente com as Forças Armadas, tá? Então ele vai ter que ser aí um brasileiro nato. Então, dito isso, né, o nosso mnemônico aqui, o mp3.com, vamos responder a nossa questão, que fica fácil assim. Então vamos ter. É um cargo público privativo de brasileiro nato, né? Então é um cargo privativo de brasileiro nato. Procurador-Geral da República, ele é cargo privativo de brasileiro nato? Não. Ministro do Tribunal de Contas da União? Também não está no nosso rol. Presidente da Câmara dos Deputados, né? Aí já temos aqui a nossa alternativa correta. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, tá? Não é o Superior Tribunal de Justiça, mas sim o STF, tá? E de senador da República, qualquer senador, né? Nesse caso, pode ser sim naturalizado. O que não pode é que seja presidente, tá? Presidente do Senado, tá? Então, se um brasileiro naturalizado for senador, ele não irá concorrer para a presidência do Senado Federal. Por quê, né? Por que fala sobre essas questões aqui, que é interessante a gente adicionar? Por que ministros do STF, presidente da Câmara e também o presidente do Senado, eles devem ser brasileiros natos? Porque eles estão na lista de pessoas que irão suceder o presidente da República, tá? Então a gente tem que o presidente da República, no caso, se vagar ali, né, houver uma vacância do cargo, se no caso ele morrer, por exemplo, entra o vice. E se o vice morrer também, aí o que vai acontecer? Vai entrar o presidente da Câmara dos Deputados. Ele é o primeiro na sucessão. Depois vem o presidente do Senado Federal. E depois o presidente do STF. Como existe uma rotatividade no STF, né, de presidentes, né, no caso ali, então todos os ministros vão ter que ser brasileiros natos, né, porque pode acontecer, né, uma situação dessa de no momento estar inapto para exercer a presidência da República o vice, né, o presidente da Câmara e também o presidente do Senado, aí o ministro do STF, que naquele momento seja o presidente do STF, ele então irá ingressar como presidente da República, tá, pessoal? Então, feito esse parênteses, só para revisão, só para lembrar, a alternativa correta aqui é a letra C. Bom, questão número 6. Nos moldes da Constituição Federal, o servidor público titular de cargo efetivo que tenha sofrido limitação em sua capacidade física ou mental poderá, atendidas as demais exigências, ser readaptado. Bom, na nossa Constituição, essa situação que está descrita aqui na nossa questão, ela vai aparecer lá no artigo 37, parágrafo 13, tá? Da Constituição. Então, artigo 30... Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho. Tentar, né? 37, parágrafo 13 da nossa Constituição, que diz o seguinte: o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser adaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a sua limitação e que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Enquanto permanecer nesta condição, tá? Nesta condição de limitação, desde que possua a habilidade e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Então a gente tem aqui que o servidor que ele for então acometido aqui por uma limitação
física ou mental, enquanto ele permanecer nesta condição, desde que possua uma habilitação e nível de escolaridade exigido para o cargo destino. O cargo destino é o cargo que ele será colocado, né? O novo cargo que ele será colocado, ele terá mantida a sua remuneração do cargo de origem. Tá? Então, por exemplo, a pessoa tem lá o cargo X. Ela sofreu e ganha, vamos colocar aqui, 5 mil. Então, o que acontece? Se ela acontece, né, acometido aqui por uma limitação de capacidade física ou mental, ela é, então, colocada, né, ela é readaptado, neste caso, né, ele é readaptado para o novo cargo, que vai ter, esse novo cargo, ele vai que ser compatível com as suas condições, tá, pessoal? Ele vai ser compatível com as suas condições e também, neste caso, é necessário que ele tenha uma habilitação e também um nível de escolaridade necessário. Então, ele vai ser colocado para o novo cargo, cargo Y, e vamos dizer que esse cargo ele ganhe 4 mil. Porém, anteriormente, ele ganhava 5. Neste cargo, ele vai exercer este cargo, só que ele vai continuar ganhando os 5 mil dele, tá, pessoal? Como diz o artigo 37, parágrafo 13, quer dizer, que diz lá no finalzinho do artigo, mantida a remuneração do cargo de origem, né? O cargo de origem é o X e o Y é o cargo destino. Com essas poucas considerações em relação a esse artigo, vamos para nossas alternativas. Para o exercício do novo cargo compatível com a sua limitação, devendo receber pelo menos 70% da remuneração do cargo de origem. Neste caso, a gente viu aqui, né, a primeira alternativa já traz essa questão do salário, né, da remuneração. Então, vimos que ele não vai receber pelo menos 70%, tá, pessoal? Ele vai ganhar 100% do seu cargo de origem, né, da remuneração do cargo de origem. Tá? Então, a alternativa A ela está incorreta. Alternativa B. Para o exercício do mesmo cargo, com os necessários ajustes à sua limitação, garantida a mesma remuneração do cargo. Bom, ele não vai exercer o mesmo cargo, ele vai mudar para um cargo que, neste caso, seja compatível com as suas limitações de capacidade física ou mental, até enquanto permanecer esta condição. Então, por isso que a nossa alternativa B ela está incorreta, né? Ele não vai continuar no mesmo cargo, tá, pessoal? Alternativa C. Para o exercício de novo cargo, compatível com a sua limitação, podendo o servidor optar entre a remuneração do cargo de origem e a do cargo de destino. Neste caso, ele não vai optar. É bem claro na Constituição que diz que ele vai receber a mesma remuneração do cargo de origem. Né? Neste caso, se a gente coloca aqui que ao invés de 4 mil, né, este cargo ele receba 6 mil, ele ainda vai continuar ganhando 5 mil, né, pessoal? Neste caso, ele não vai ganhar aqui um bônus, ele não pode optar entre um ou outro, tá? Ele vai continuar ganhando os seus 5 mil reais, tá? Então, a nossa alternativa C ela está errada porque não existe essa questão de opção, né? Opção entre a remuneração do cargo de origem e a do cargo de destino. Seguindo, a gente tem a alternativa D. Para o exercício do novo cargo compatível com a sua limitação, mantida a remuneração do cargo de origem. Né? Perfeito, né? Está totalmente correta. Para o exercício de um novo cargo compatível com a sua limitação, mantida a remuneração do cargo de origem, que é o que a gente falou anteriormente. Então, a gente tem aqui o nosso gabarito, letra D. E por último, a letra E, para o exercício de novo cargo compatível com a sua limitação, devendo receber a remuneração do cargo de destino. É a mesma coisa que a gente falou aqui no início, né? Se for 4 mil ou 6 mil, ele irá continuar recebendo
a remuneração do seu cargo de origem, não a remuneração do cargo de destino, tá? Então ele não vai receber a remuneração do cargo destino. Então, revisando, correto aqui é a letra D. Questão 7. No tocante às disposições constitucionais que tratam do tema de servidores públicos, é correto afirmar que: alternativa A, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal e o tempo de serviço público correspondentes serão contados para fins de disponibilidade e também de aposentadoria do servidor. Bom, lá no artigo 40, parágrafo 9º, deixa eu arrumar aqui, pessoal. 9º da Constituição, vai dizer o seguinte: o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observados nos parágrafos 9º e 9A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Neste caso, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal, ele será contado para fins de aposentadoria, tá? Aposentadoria, e não para disponibilidade, tá? Para aposentadoria. No caso da disponibilidade, será o tempo de serviço correspondente e não o tempo de contribuição, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem o nosso erro, tá? A disponibilidade. Alternativa B. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente do cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, o regime próprio de previdência social dos servidores. Neste caso, a gente tem o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição, que vai dizer o seguinte: aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de cargo de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Então não é o regime próprio, tá, pessoal? Aqui no caso vai ser o regime geral de previdência social. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Por motivos de segurança, é expressamente vedado aos poderes executivo, legislativo e judiciário divulgar ou então publicar os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos dos seus respectivos servidores. Bom, lá no artigo 39, deixa eu colocar aqui, artigo 39, parágrafo 6º da Constituição, vai dizer que os poderes executivo, legislativo e também o judiciário, eles publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos, né? Então a gente tem aqui que é expressamente vedado, tá? Divulgar ou publicar os valores do subsídio. Neste caso, eles vão publicar sim, anualmente, tá? Anualmente os valores. Alternativa D. O membro de poder ou detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, que poderá ser acrescido de gratificação adicional, abono, prêmio e verba de representação. A gente tem no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, que vai falar sobre essa temática aqui. O membro de poder ou detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e também os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo, né? Então, a gente já tem o nosso erro aqui, né, que
a nossa questão diz que poderá ser acrescido, né? Então aqui é vedado o acréscimo, tá? É vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição. E por último, a alternativa E diz que é vedado a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo. Vamos ter lá no artigo 39, 39, parágrafo 9º da CF, que vai falar basicamente a mesma coisa. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo, né? Então a gente tem aqui a nossa alternativa correta, né? A letra E. Perceba que várias questões aqui que a gente fez da VUNESP, a banca deste concurso, pessoal, ela trata especificamente da letra de lei, inclusive, né, no nosso caso, na letra da Constituição. Inclusive, essa questão 7 é basicamente a letra da Constituição, mudando algumas coisinhas ali, outras coisinhas aqui, né? E no caso, né, dessa questão 7, ela é um pouco cansativa por ter bastante texto, né? Então demanda bastante atenção aí do concurseiro, tá, pessoal? Então, leiam bastante, né, a Constituição. Sempre que tiver fazendo questões, vá na Constituição, leia corretinho, né, marca ali se puder fazer um caderno de questões, né, no qual, se você errar, você anota, faz, refaz depois, coloca por que errou, né? Isso ajuda demais o nosso aumento de acerto nessas questões, tá, pessoal? Então, revisando aqui a nossa questão número 7, o gabarito é a letra E. Então, a gente termina aqui a nossa prova da VUNESP de 2021, no cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá, pessoal? Então, se gostaram do conteúdo, deixem o like, tá? Comentem, compartilhem o conteúdo. Isso é de suma importância aqui para o nosso canal, para a gente trazer mais e mais conteúdos para vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.